Graças a Deus. Muito bem, eu quero fazer uma salada santa essa manhã com a mensagem. O pregador tem dois grandes problemas. Um dia ele não tem mensagem. Ele fica doido, parece que a Bíblia está em branco. E ele não tem uma mensagem. Outro dia ele tem duas e não sabe qual que ele prega. Mas eu quero fazer uma misturança aqui. E espero que vocês gostem, vocês comam, vocês sejam alimentados esta manhã. Não é? Existem três vontades: a vontade de Deus, a vontade do diabo e a vontade do homem. A vontade do diabo, ela é agradável. Todo pecado é gostoso. Todo pecado é prazeroso. Imagine bem você trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, quando na verdade você bate uma carteira ali cheia de dinheiro e você vai para casa feliz. O roubo é uma felicidade. A mentira é uma coisa boa demais. Com a mentira você se safa de tanta coisa, né? Eu, quando era moleque lá em Martinópolis, estava roubando manga e chegou o japonês, dono da chácara. E começou a jogar manga em cima de mim, que as mangas passavam. Aí eu falei assim: pode bater no filho do delegado. Ah, que mentira gostosa. Pode bater no filho do delegado. Aí o japonês: seu pai é delegado? É, meu pai é delegado. Desce aí. Aí me abraçou. Olha, não precisa arroba. Eu dou manga para você. Toda vez vem aqui, eu dou muita manga para você. Não fala para o papai que eu estava querendo bater em você, tá? Agora vai buscar sacola, você levar bastante manga para casa e eu ficar contente e você contente também. Aí me deu um pacotão de manga. Lá de cima eu gritei: ô japonês, eu sou filho de sapateiro. Tudo do diabo é prazeroso, mas depois amarga que nem fel. Que o diabo tem um caminho largo, cabe tudo. O caminho de Satanás, ele é largo. Quando eu comecei a pastorear uma igreja, uma moça chegou e falou assim: pastor, a gente pode ir... Naquele tempo não era balada não, tinha um outro nome, dancing, qualquer coisa assim, né? Discoteca. A gente pode ir na discoteca? Eu falei: claro que pode. E a gente pode dançar? Eu falei: claro. Aí eu escutei ela falando com as mocinhas ali: olha, o pastor disse que pode ir na discoteca, pode dançar. Eu falei: olha, e pode ir para o inferno também. Eu esqueci de falar isso aí. Então, o caminho largo é um caminho, pode fazer o que você quiser. A vontade do homem é boa, mas só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E ninguém nasce sabendo a vontade de Deus. Quando a criancinha nasce, a vontade é da mãe. Ela não faz nada da vontade dela. Mas já começa também a ter um pouquinho de vontade. Não quer esse leite, que só quer esse outro leite. Já nasce também com os pecadinhos, porque em pecado me concebeu minha mãe, diz a Bíblia. Então daqui a pouquinho a mãe está dando o peito e ela está metendo a mão na cara da mãe. Já começa já dando as suas inclinações. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser ruim. Tem que ensinar a ser bom. Porque ruim ela já nasce com o germe, não é? Então, a vontade de Deus, ela precisa ir aprendendo. E o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Então é uma escola. Quando você se converte, você não sabe nada da Bíblia. O pregador fala que é para chamar Salmo 21, você está procurando lá no Apocalipse, né? Ou lá no Gênesis. Você não conhece nada. É como você mudou para uma cidade que você não conhecia e de manhã você não sabe onde está
o hospital, nem a farmácia, nem a padaria, não sabe nada. Mas agora você vai começando a aprender, lendo a palavra de Deus. E isso aqui é o código de trânsito de Deus. Se você não quer andar na contramão da história, você lê a palavra de Deus, que você vai saber que ali a ponte é estreita, lá não pode virar à direita, ali você tem que virar à esquerda, e você vai aprendendo a palavra de Deus. Essa é uma introdução da mensagem que eu prego às vezes sobre conhecendo a vontade de Deus. E se você não conhece a vontade de Deus, como você vai cumprir? É certo que às vezes você conhece, mas não cumpre. Você é dizimista? Não. Você sabe que a Bíblia diz que você tem que ser dizimista? Sei. E por que você não? Bom, eu sei, mas não faço. Não é? Teve um rapaz, um senhor que foi à minha igreja, ele era da igreja e um dia foi falar no meu escritório que desde o dia que ele começou a dar o dízimo, a vida dele piorou. Ele deu o dízimo uns 6 meses, foi o pior tempo da vida dele. Aí eu falei, sabe por quê? Porque você já foi dar o dízimo fazendo negociata com Deus. Você já quis dar o dízimo para poder Deus fazer alguma coisa para você, e Deus não faz barganha. Aqueles que obedecem, Deus abençoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Houve um dia que o Pai pregou, houve um dia que o Filho pregou, e houve um dia que o Espírito Santo pregou. O Pai pregou e usou como púlpito o Monte Sinai. Nós subimos lá, né? E ele lá pregou e a mensagem dele foi sobre a lei. E as pessoas precisavam obedecer à lei para serem abençoados. Essa é a mensagem de Deus Pai, é a mensagem da lei. No Velho Testamento é mensagem de regras. Não faça isso, não faça aquilo. Quando entra para o Novo Testamento, Jesus transforma as regras em princípios. E agora você está debaixo da graça. Você não mata, não rouba, não adultera. Não é porque a lei fala. É porque a lei foi resumida em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera. Então, a lei agora, não é que ela ficou frouxa, ela ficou praticável, por causa da graça de Deus. Então, agora vem Jesus e prega também. E Jesus prega no Monte Calvário. Aquele monte que parece uma caveira. Até hoje, do lado de lá é um posto de gasolina, uma sujeira terrível. E do lado de cá é o único lugar em Jerusalém que é dos crentes. Vocês foram lá, tomaram Santa Ceia lá, naquele lugar, tomaram Santa Ceia lá, depois eles dão uns copinhos para a gente, né? Aquele copinho é feito da madeira da oliveira, eles fazem. Então Jesus pregou. Qual foi a mensagem de Jesus? A mensagem de Deus Pai foi a lei. A mensagem de Deus Filho foi a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E qual é a exigência da lei? Obediência. Qual é a exigência da graça? Crer. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se você não crê, você não pode ser salvo. E aí é a fé, que eu vou falar hoje à noite, não é? Vou pregar hoje à noite. Você não pode morrer até a noite, que é uma pena. Vai ter muita bênção. Eu tenho até medo de falar isso aí, porque uma vez eu preguei em Presidente Prudente e falei para o tecladista, um homem muito sério, muito abençoado, parente do pastor, aqui no que você tem aí eu vou falar sobre a ida para Jesus e tal, e ele cantou: em breve a vida vou findar, aqui não mais eu cantarei. E à noite nós estamos velando ele ali. Último canto que ele cantou na igreja, cantou: em breve a vida eu vou findar. E à noite ele estava morto com um colapso. Bem, mas vamos falar de vida, que de morte eu tenho
pavor. Por isso que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Pode ir também. Aleluia. Eu estou falando da pregação da Trindade. Quem pregou primeiro? O Pai. O que ele pregou? Fala alto. A lei, fala alto. A lei. Precisava obediência. Agora Jesus vem e prega no Monte Calvário. E ele prega a graça, mediante a fé. E vem o Espírito Santo e prega também, no monte também. E ele prega o poder. A mensagem do Espírito Santo foi o poder. Um esboço, viu, pastor, para os pregadores aí, ó, para falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O poder. E qual é a exigência para receber o poder? Não é nem obediência, não é nem crer, mas é uma coisa mais fácil. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Nós não recebemos batismo com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque a gente não fica. E a Bíblia diz: ficai até. Houve um pregador norte-americano, um advogado, Finney, e ele entrou para o escritório dele e disse: Deus, está me escutando? Eu não saio daqui enquanto não for batizado com o Espírito Santo. E naquela madrugada ele foi batizado com o Espírito Santo e mudou. O batismo com o Espírito Santo não é para você ir para o céu, você já é salvo. O batismo com o Espírito Santo é para ferramentas para você ganhar almas para Jesus. Porque quem ganha almas para Jesus não é o pastor. O pastor não dá cria. Quem dá cria é a ovelha. Ovelha que tem que produzir, tem que trazer pessoas para a igreja. E o pastor alimenta. O pastor vai pôr comida no coxo aqui, para alimentar as ovelhas e todos que vocês trouxerem. Você pode dar um amém gostoso para Jesus? Sim. Aleluia. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, ele já sabia que eles iam pisar na bola, eles iam pecar. Mas ele não tem um plano B. O plano é o plano A mesmo. E quando Adão e Eva pecaram, não é? Ele começou a providenciar a primeira vinda de Jesus. Então Jesus no Velho Testamento, ele é um cordeiro. E lá no Éden, quando Adão e Eva descobriram que tinham pecado, eles estavam nus e descobriram a nudez deles. E eles então correram lá na figueira e pegaram umas folhas para cobrir a sua nudez. E Deus falou: isso não vai cobrir não. Deus matou um cordeiro e tirou o couro. Vocês não vêm me perguntar como é que foi isso, porque Deus muitas vezes ele estava... Já é para parar? Não. Os músicos estão esperando sentados. O que eu tenho a ver com isso, gente? Pior se eles estivessem em pé. É que eu começo cantando, né? E eu já comecei pregando, mas não estou pregando não, só estou dando uma introdução. Ele matou um cordeiro. Mas como é que ele matou um cordeiro? Ele é espírito. Deus muitas vezes veio aqui na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em forma de homem. Quando vocês estiverem olhando na Bíblia, anjo, com letra maiúscula, não é anjo, é Deus. Isso chama-se epifania. Não é isso, pastor? Epifania. É um anjo que é Deus. Como é que dá para descobrir? Se você vai dar um sacrifício para ele e ele aceita o sacrifício, ele é Deus. Se ele não aceita o culto, não aceita que você se dobre para ele, ele é um anjo comum.
Uma vez veio a Trindade todinha na casa de Abraão. E depois 2 foram para a Sodoma e Gomorra, destruir Sodoma e Gomorra. E um ficou ali na casa de Abraão. Então, o cordeiro. Mais tarde um pouco, Deus fala com Abraão: você me ama, então mata seu filho para mim. Nunca na história de Israel alguém sacrificou pessoa. Não existia sacrifício humano. Mas se Deus falou que é para eu matar meu filho, eu vou matar. Como diz o latim, causa finita est. Não tem que discutir. Mas quando vão lá para o Monte Moriá, o menino já de 12, 14, 15 anos, desconfia: pai, sempre a gente vai fazer sacrifício e a gente leva o cutelo. O que é cutelo? Cutelo é uma faca côncava assim, uma faca desse jeito assim. A gente leva o cutelo, leva as pedras para fazer fogo, leva a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão pôs um apelido em Deus naquele instante: Jeová Jiré. Deus vai providenciar o cordeiro. Quando ele suspende o cutelo para matar o menino, Deus bradou: não faça isso. E ali do lado tinha um cordeirinho amarrado no cipó. Aquele cordeiro substituiu o Isaac, como Jesus substituiu a nós lá no Calvário. Que coisa linda, não é verdade? Ele substituiu lá. Então ali o cordeiro é o cordeiro substituto. Mas vai mais para frente um pouco e tem Moisés, que é o libertador de tirar o povo de Israel do Egito. 430 anos eles estavam ali no Egito. E na noite que era para sair, eles comeram carne de ovelha e verduras amargas, para saber que a vida não é só comida boa, não, tem verduras amargas também. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas na hora da saída, Deus falou: olha, mata o cordeiro. Olha o cordeiro outra vez. Mata o cordeiro. E pega o sangue dele e coloca nas vergas da porta. E eles pegaram uma árvorezinha assim, chamada isopo, que tem no deserto, que dá para fazer pincel. E eles pegaram o isopo e pincelaram as portas com sangue. E o povo do Egito olhava e dizia: mas não tem souvenir, né? Tem que pintar a casa com sangue. Mas aquele sangue ali era segurança para a morte não entrar. Você tem o sangue de Jesus no seu coração. Por isso, queridos, quem nasce uma vez, morre 2 vezes. E quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Vamos explicar isso. Quem nasce só da mamãe, vai morrer o corpo, e depois, lá depois do milênio, vai ter a segunda morte, a morte eterna, que ele vai para o inferno. Agora, quem nasce 2 vezes, que nem Jesus falou com Nicodemos, é necessário nascer de novo, tem que nascer outra vez. Então quem nasce 2 vezes só vai morrer uma vez, e às vezes nenhuma vez, porque se vier o arrebatamento, nenhuma vez ele vai morrer. Aleluia. Veja bem, aí vem Isaías, que Isaías é o profeta messiânico. Ele fala sobre os nomes de Jesus no capítulo 9, ele vai falando ali muitas vezes sobre o sofrimento de Jesus e tal. E no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E ele chega ali a dizer: ele foi como uma ovelha muda. Ali Jesus é a ovelha muda. Tão muda que quando ele está no pretório de Pilatos, e Pilatos começa a fazer pergunta para ele, ele não responde. E a Bíblia diz que
Pilatos se admirou do silêncio de Jesus. Ele não veio para falar nada, ele veio para ir até o Calvário e morrer lá por nós. Então um dia ele chega para um sujeito esquisito que está na beira do Rio Jordão batizando. O batismo não é o batismo da graça, é o batismo ainda do reino. Ele está pregando o reino de Deus. Essa mensagem que vai ser pregada na grande tribulação. E Jesus chega e diz: João é meu primo, né? João era primo de Jesus. Acho que João podia até fazer um pedido para Jesus: Jesus, arruma uma boquinha para eu ser um apóstolo seu, né? E tal. Arruma um jeitinho de eu ficar mais aí. Jesus disse: não, isso é nepotismo, não dá para fazer, para pôr gente na nossa política aqui não. Não vou pôr parente na minha organização aqui. E ele disse: então me batiza. Mas é você que tem que me batizar, Jesus. Mas ele é batizado. E ali está a Trindade. Jesus com a sua cabeleira, que ele tinha um cabelo compridão, a sua cabeleira, e ele era o Filho. Ali em cima a pombinha, o Espírito Santo, e mais em cima a voz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A Trindade está ali. Os testemunhos de Jeová não creem na Trindade. E há outras igrejas que não creem. Tem um lugar especial no inferno para quem não crê na Trindade. Quem falou isso? João de Oliveira, um pastor da Assembleia de Deus, estava morto no Rio de Janeiro, no caixão. Colendo, o pregador com quem eu aprendi muito sobre escatologia, um alemão que fundou 6 seminários no mundo, ele foi lá e debruçou em cima do João de Oliveira. João de Oliveira ressuscitou. E eu trouxe o João de Oliveira na minha casa e quase matei o João de Oliveira outra vez, porque fiquei noite inteira fazendo pergunta para ele, dando café para ele e fazendo pergunta. E lá para as 4 horas ele disse: pastor, já não estou aguentando mais, vou morrer outra vez. Mas ele me explicou tantas coisas lindas que ele fez, que ele viu nos céus, no paraíso. E uma delas que eu fiz uma pergunta para ele: como é a árvore da vida? O rosto dele brilhou, as lágrimas correram assim. E ele ficou olhando para mim, e eu vi o rosto dele como se fosse de um anjo. E ele disse: isto não me é permitido falar. Como Paulo, que dizia que vi coisas indizíveis lá nos céus que eu não posso falar para vocês. Então, agora uma hora, João está ali, batizou Jesus, e os discípulos de João começaram a largar João para ir atrás de Jesus. E aí a ciumeira veio, e alguém chegou ali e falou: ô João, a igreja de Jesus está crescendo mais que a nossa está diminuindo aqui. Aí João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E um dia, quando Jesus vai passando ali, ele falou para os discípulos: respondeu a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? E ele disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é lindo demais. E Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A primeira vinda de Jesus, mais de 300 profecias, 318 profecias no Velho Testamento, e todas foram cumpridas ipsilíteres, palavra por palavra. Ele deverá ser vendido por 30 moedas, miseráveis moedas de prata. Por 30 moedas de prata, menos um pouco de que José. José foi vendido por 20 moedas. E eu estou falando sobre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, e agora, hoje nós vamos entrar na segunda vinda. Ontem eu falei um pouco da segunda vinda de Cristo, vamos tentar falar um pouco aqui sobre a segunda vinda de Jesus. Então os sinais, o que são os sinais?
Antes de a gente chegar em Naviraí, a gente vai começando a ver os sinais que tem uma cidade ali. Então vem o reclame da Casa Pernambucana, o reclame do banco tal, e aquilo nós vamos vendo esses sinais na estrada, isso aí vem. Amanhã vai chover, ou daqui 2 horas vai chover, antes vem os sinais. O corpo sofre alguma modificaçãozinha, a gente começa a dar uns arrepios, os pássaros começam a ir para casa mais rápido, então as nuvens buliçosas começam assim, e a gente sabe que vai chover. Os sinais da vinda de Jesus são sinais claros de hoje, sinais claros desses últimos anos, quando a ciência se multiplicou de uma maneira tremenda, e esses sinais são os sinais da vinda de Jesus. Muito bem, pode passar. Então, pode passar bem rápido essa passagem aí, que eu não vou falar sobre isso. Os sinais na natureza, terremotos. Jesus não disse que ia ter terremoto em todo lugar. Ele disse que haverá terremotos em vários lugares. O Brasil já começou a sentir alguns tremores. Uma vez eu estava pregando em Maringá e Deus me deu uma palavra, que aquilo que eu estava falando, no outro dia Maringá ia tremer. Então, certo como diz, vive o Senhor. No outro dia, na Argentina, teve um forte tremor de terra, e a única cidade que tremeu no Brasil foi Maringá, para provar que o profeta, o homem de Deus, estava certo. Então, os terremotos, maremotos, vendavais, tsunamis, pode passando, por favor, pode passando. E os terremotos são sentidos nos serviços de sismologia, mas principalmente em Oxana, lá na Inglaterra, é que tem um aparelho tão forte, que se aqui em Naviraí tiver um pequeno tremor, lá na Inglaterra eles registram. E isso aí teve uma capacidade de registrar até coisas do passado e terremotos do passado. Muito bem, pode passar. Algumas fotos de terremotos aí. No primeiro século teve apenas 15 terremotos, no tempo de Jesus. E depois os terremotos vão crescendo, até no 10º já tinha 32. E depois os terremotos foram crescendo ainda outra vez, pode ir passando. E no século 19 já tem 2.100 e quanto lá? 139 terremotos. E hoje a ciência prova, o serviço de sismologia prova que tem terremoto todo dia, de pequenas e grandes proporções, não é? É medido por um código chamado de Richter, e até 4 pontos, 5 pontos não dá muitos prejuízos, mas depois quando chega nos 7 pontos, até 8 pontos, dá muito prejuízo. Pode passar bem rápido. Então, os tsunamis e os maremotos, os terremotos, vulcões que estavam dormindo há 500 anos, dormindo há 300 anos, estão acordando agora. E coisas terríveis. Sabe o que é isso? Isso é quando Adão e Eva pecaram, a terra ficou maldita e a terra ficou agora gemendo. E Paulo escreve em Romanos 3 gemidos num capítulo só. Ele diz do gemido da terra, pedindo redenção. É a terra que está gritando, pedindo redenção. E Paulo fala do gemido do homem, por causa das enfermidades, dos problemas, das lutas e tantas coisas. E o gemido do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis. Pode passar, por favor. Os tsunamis estão aí. Eu tinha colocado um tsunami aí, não sei se vai ser possível. Foi um dos piores tsunamis que já passaram, né?
Isso aí aconteceu no Japão. Foi um tsunami terrível. Para vocês terem uma ideia, ele é bem pequenininho, esse vídeo aí. Tem umas explicações aí em inglês, que não vale a pena agora. Mas aí só para vocês verem como foi o estrago desse tsunami. Ele acabou com tudo que estava vindo pela frente. Aqui no Brasil, eles já taparam muita parte do mar. No Rio de Janeiro, até aeroporto está onde era mar. Uma hora dessa, esse mar vem cobrando a sua área. Não é? Nós somos privilegiados no Brasil porque nós não temos essas coisas, né? Nem os tufões. Pronto. Pode começar a passar as outras coisas, por favor. Pode voltar, não é? Os sinais da vinda de Jesus. Por exemplo, em 1948, que eu falei ontem, foi o repatriamento de Israel. Israel estava espalhado pelo mundo todo desde o ano 70, quando Tito Romano destruiu a cidade, o templo, e destruiu tudo ali. Eles ficaram 1878 anos sem pátria. Não perderam a religião, não perderam a língua, não perderam os costumes, a comida. Os judeus ficaram espalhados. No momento, Deus, em 1948, dia 14 de maio, quando a bandeira de Israel foi ser erguida para dizer que Israel agora era pátria. Está escrito isso em Isaías. Ele diz: quem jamais viu isso? Que numa noite, num dia só, a mulher dá à luz, sem antes ter nada na barriga. Então Israel foi o Israel que deu à luz a uma pátria, nasceu num dia só. Está escrito isso como profecia de Isaías. Então, mas eles não tinham ainda Jerusalém, só tinha um pedacinho de Jerusalém ali, tudo o resto estava com os árabes. E na Guerra dos 6 Dias, em 1967, eles com um grupo pequenino contra os árabes. E quando eu falo árabes, Deus tem um programa também para os árabes. Deus quer conversão também dos árabes. Então eles, em 6 dias, eles ganharam a guerra e tomaram Jerusalém total para eles. A figueira floresceu. Jesus disse: quando a figueira florescer, está próximo o verão. E nós estamos na geração da vinda de Jesus. Nós só não sabemos quanto que é essa geração, não é? Então esses sinais são isso. Sinais na humanidade, né? A ciência médica vive às voltas
com as enfermidades. Até hoje não acharam uma cura para a AIDS, não acharam uma cura para o câncer, não acharam uma cura para muitas outras enfermidades, né? Eles não acharam ainda. E além disso vai começando a enfermidade. Enfermidade nas pessoas, enfermidade na lavoura. Antigamente você plantava feijão, milho, tudo, não tinha praga. Hoje qualquer coisa, você planta ali, logo vem as pragas. Graças a Deus que lá no milênio não vai ter nenhum tipo de praga naqueles 1000 anos que nós vamos viver para lá. Pode passar mais. Aqui está, passou guerra também. Então guerra, o mundo já teve 14.000 guerras. Só nesses últimos anos agora, centenas de guerras, as 2 guerras mundiais, em 1914 e 1939, o ano que eu nasci. Mas a fome, né? A fome vem pela guerra, vem pelos sinais da natureza. A fome vem de tantas maneiras, pela corrupção, que os governos roubam e o povo passa fome, né? Como Maduro na Venezuela. É um grupo ali de elite, um grupo que come bem e as pessoas não têm comida, não têm nada para comer, não têm nem água. E ali, então a fome. Essa fotografia aí desse urubu que está esperando essa criança morrer. O urubu não come carne, não gosta da carne verde, ele gosta da carne estragada. Os outros pássaros comem carne verde, não é? Mas ali, o homem que tirou essa fotografia suicidou e ganhou o prêmio primeiro. Foi uma foto histórica e depois suicidou-se. Ele teve um final terrível. Muito bem, pode passar. Estamos falando sobre a fome. Isso aqui são pessoas que estão inteiras, estão vivas. Então agora haverá as guerras e rumores de guerra. Ali é aquele que está ali é um cogumelo de 1945, quando os americanos soltaram aquelas 2 bombas em cima de Nagasaki e Hiroshima, matando muitos e muitos e muitos, e a consequência daquilo, até hoje ainda tem gente morrendo por causa daquilo. Mas os japoneses soergueram-se e hoje estão vendendo a maior parte dos seus carros, das suas coisas, lá na América, não é? Então vamos passar. Guerra, né? E outros sinais que nós temos. Aqui são as invenções que não dá para pensar. A invenção da televisão foi em 1933, 32, por aí. E aqui tem um bloco de invenções. Eu falei ontem para o seu filho, pastor. Vou falar agora para você em público. Espero que você não me bata. Esse filme que eu tenho aí, eu não dou e não vendo para ninguém, porque isso é um trabalho de 40 e tantos anos, né? Mas a única pessoa que eu estou pensando em dar esse filme é para você. Que aí você pode passar devagarzinho, estudando coisa por coisa. Não tem cópia, é sem cópia. Então isso aqui é uma coisa que eu demorei muito para fazer. E claro, vai refazendo algumas coisas, porque a escatologia ela não é estática, ela não é parada, ela é evolutiva. Vai evoluindo, não é? Então pode passar. Ali, a ciência se multiplicará, não é? 1967, um homem chamado Christian Barnard, na cidade do Cabo, lá na África do Sul, estive ali, e ele fez o primeiro transplante de coração. Aliás, não foi ele o primeiro, porque a Bíblia diz que Deus falou assim: eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne, não é? Então Deus já tinha feito o transplante. Mas quem queria fazer o transplante em primeiro lugar no mundo eram os americanos e os brasileiros. Mas quem fez
Foi naturalmente um americano, mas estava naturalizado, era professor lá na África do Sul, ele que fez esse primeiro transplante. Mas em 1968, uns 8 meses depois, o Brasil fez o primeiro transplante. É certo que os dois transplantados morreram logo depois de alguns dias, mas isso foi uma coisa. Hoje estão transplantando tudo. Eu já encomendei para transplantar o meu cérebro, ver se eu sou um pouco mais inteligente, não é? Então, ali, 1969, um homem coloca o pé na Lua. Isso aí foi. Até hoje tem gente que não acredita que o homem foi na Lua, mas foi mesmo. Foi mesmo. Porque se não fosse, os russos já tinham desmentido e tanta coisa, aquele homem foi na Lua mesmo. Não é? E pôs o pé na Lua, e um padre em São Paulo diz: hoje entrou o pecado na Lua. Porque o homem pôs o pé na Lua, o padre lá em São Paulo diz: o pecado chegou na Lua. Não é? Então essas coisas são coisas que estão fazendo assim, invenções em cima de invenções. O homem que inventou a lâmpada, vocês se lembram o nome dele? Thomas Edison. Ele não inventou só a lâmpada, ele registrou umas 2.000 patentes. Alguém fez a máquina de escrever, ele aperfeiçoou e pôs o nome dele. Alguém fez então ele foi. Mais uma vez, a fábrica dele queimou todinha. Quando queimou a fábrica dele toda, ele chamou a família dele e, olhando o fogo lá, disse: olha que coisa bonita, ali estão sendo queimados os nossos erros, e nós vamos começar agora fazendo muito melhor. Ele não desistiu. Eu tenho uma mensagem sobre não desista. E ele não desistiu. E poucos dias depois, ele inventou o fonógrafo. Logo depois daquilo ali. E foram as invenções. Daniel capítulo 12 que diz 2 coisas terríveis. Terríveis no bom sentido. As pessoas vão correr de lado para lado. As pessoas vão correr muito. Quando você olha Naum, o profeta Naum está profetizando ali o carro. Eis que os carros passam como um relâmpago. Como é que carro puxado a cavalo vai passar como um relâmpago? Não é? Ele estava profetizando ali já os carros. Não é? O Ford já estava lá para inventar o pé de bode. Então, as invenções vieram. Eu, quando era mocinho, menino, eu tinha vontade de inventar alguma coisa que nunca ninguém tinha inventado. E eu falei, eu vou inventar um aparelhinho que põe azeitona assim, e depois o negócio puxa assim, arranca o carocinho da azeitona. Pouco tempo depois eu vi, alguém já tinha inventado. A única coisa que eu quis inventar na vida, alguém inventou primeiro. Não é? Mas todo dia, e preste atenção, a ciência chegou depressa demais, sem aviso. E nós temos medo daquilo que nós inventamos, daquilo que nós fizemos. Olha, você sabe que o fim do homem que inventou o avião, né? O Santos Dumont. Até hoje os franceses estão dizendo que foram eles que inventaram, mas quem inventou foi o nosso, Santos Dumont. Mas ele não pensava que eles iam usar os aviões para a guerra, ele queria uma coisa para locomoção, para mobilidade, não era para matar uns aos outros, não é? Então, a ciência foi se multiplicando. Hoje, uma mulher está grávida e os médicos fazem uma operação dentro do ventre da mulher para consertar algumas coisinhas que estão estragadas lá dentro. Pezinho torto, uma coisa ou outra, e eles fazem isso. Então, a ciência foi multiplicando de uma maneira tremenda. Pode passar um pouco mais para nós corrermos. Essa é a multiplicação. Aqui está Israel, o relógio de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, você não responda, nem levante a mão. Quem aqui que ora por Israel? Não levanta a mão, não fala. Nós devemos orar por Israel, até na hora da comida, até à noite, em qualquer lugar.
né? Orai pela paz de Jerusalém. Aqueles que abençoarem, eu também abençoarei. Tem gente que não gosta de judeu. É verdade, o judeu e o árabe, os dois vendem a mãe. Só com a diferença, o judeu não entrega a mãe, o árabe entrega. Então, mas o judeu é a menina dos olhos de Deus. Se bem que hoje bifurcou. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Agora, preste atenção. Os últimos sinais que estão aparecendo, e principalmente sinal que tem data. Israel tem data, 1948, 1967. As guerras têm as datas. As invenções têm as datas. Então nós estamos próximo da vinda de Jesus. Muitos pregadores não creem na vinda de Jesus. Tem seminário nos Estados Unidos para padres e pastores e freiras, tudo misturado, e tem os quartinhos lá onde eles vão fazer os seus atos sexuais, dentro do seminário. Nós temos seminários nossos no Brasil, que tem seminarista, que eles não creem nada disso, não creem na palavra de Deus, não creem na virgindade de Maria, não crê na divindade de Jesus. E por isso que a Bíblia diz que surgirão falsos profetas. Aqui perto de Maringá, num lugar chamado Colorado, um homem fez a cidade, que vai acontecer a vinda de Jesus. Portão onde Jesus vai entrar, as estátuas que vão falar. E ele então queria ser um Messias. E ele tomou uns narcóticos, e aí dormia um dia, dois, mas ele queria acordar no terceiro dia. E ele tomou demais. E até ontem ele não tinha acordado ainda. Mas a igreja dele não queria enterrá-lo. Foi um custo, a polícia precisou intervir. E quando foi levado para o cemitério, a igreja foi toda para o cemitério lá, esperando a ressurreição dele. Então os falsos mestres, lá na Inglaterra, 2 sujeitos chegaram lá na capital, em Londres, e puseram uma cruz assim. O sujeito deitou em cima da cruz e o outro pegou 2 pregos assim, meteu o prego aqui na palma da mão dele. Jesus não foi crucificado na palma da mão. Aqui o tecido aqui não aguenta, ia rasgar logo. Jesus foi crucificado aqui, no antebraço, um dos lugares mais doloridos que temos no corpo. Aqui. Esse homem foi ali, e a imprensa veio, e ele falou: tira a fotografia de mim e manda para o mundo inteiro. Primeira vez morri, ninguém obedeceu, agora eu vim morrer outra vez. Então, sangrando ali, um foi para a cadeia, o outro foi para o hospital. Tem Henry Christie, que tem uma topeira que está em Brasília agora. Ele tem uma coroa de plástico, uma porção de meninas junto com ele. E ele fala abertamente que ele é Jesus. Ele cita a Bíblia, como aquele camarada lá de Cruzeiro do Oeste, como chamava o homem que conhecia a Bíblia, Belmiro Dutra. Você lembra dele, né, Beth? Essa menina aqui, nós nos conhecemos desde lá do Paraná, pai delas, parentes dela. Ela não quis dizer que você é velha, ela quis dizer que eu sou velho, porque se você estava comigo, então você... Dois velhinhos. Aleluia, vamos lá. Então, ninguém conhece mais a Bíblia do que o diabo. O diabo conhece a Bíblia. Então preste atenção a uma coisa: estes sinais estão vencendo. Ainda tem alguns sinais? Tem, claro que tem, mas poucos sinais. A trombeta soará. Ontem eu comecei a falar um assunto e engasguei e não deixei claro. No capítulo 6 de Apocalipse, tem um cavalo branco. E muitos pastores pregam que aquele cavalo branco é Jesus, e não é Jesus.
O cavalo branco no capítulo 6 e no capítulo 19 tem outro cavalo branco que Jesus está montado lá. Os cavalos são iguais, os cavalos brancos. Mas as armas que eles estão são diferentes. Esse cavalo branco do capítulo 6, ele traz um arco sem flecha, para dizer que ele está com paz. Ele não veio para matar, ele está com flecha. Ele não está com flecha, só o arco. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, onde? Nos lugares celestiais. Aqueles lugares celestiais ali, é que os demônios estão ali, eles têm que sair dali. A Bíblia diz que Satanás vai ser lançado na terra, pessoalmente. E ali naquele lugar ali é que vai ser o encontro de Cristo com a igreja. Vencendo os sinais, a trombeta soará. Dado o sinal da trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Ontem eu falei sobre isso. Quem não esteve ontem aqui, levanta a mão. Quem não esteve? Ontem. Onde vocês estavam, gente? Mas é para vocês que não vieram ontem. Então, Jesus vai subir, vai ficar. Eu vou passar rápido aqui porque eu não quero ir longe hoje com essa mensagem. Jesus vai passar 7 anos, o casamento de Jesus com a igreja, 7 anos nos ares. Não sei aonde vai arrumar tanto copinho, porque lá vai ter a Santa Ceia. Nós vamos tomar a Santa Ceia junto com Abraão, com Isaac, com Jesus e com todos os servos de Deus. Milhões e milhões. A noiva vai se preparar ali, e em seguida terá o casamento que é chamado Bodas do Cordeiro. O casamento em Israel hoje demora 7 dias de festa. 7 anos Jesus estará com a noiva ali. Ali vai haver a distribuição dos galardões. E eu vou fazer uma figura agora para que eu não falei ontem. Aqui está uma árvore de Natal. Que bom que vocês não puseram a árvore de Natal aqui, que a árvore de Natal não tem nada a ver com a gente, não. A árvore de Natal está aqui. Mas na sua casa você pode pôr a sua árvore. Lá em casa também eles põem. Não tem nenhum pecado nisso. E também eu não condeno uma igreja que coloca uma árvore de Natal dentro da igreja, sem nenhum problema. Mas aqui está uma árvore de Natal. E aqui está um pé de laranja. 2 árvores. Essa está plantada. Essa foi colocada. Nessa aqui no Brasil não se usa muito. Mas nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Alemanha e tal, eles colocam os presentes na árvore. Mas como não dá para colocar uma bicicleta na árvore, eles colocam um papelzinho escrito: vale uma bicicleta, está ali. Vale um carro, está ali. Eu, quando chego ali e pego um relógio ali nessa árvore, que é um pinheiro, eu digo assim: nossa, como essa árvore é boa. Olha o fruto que ela deu. Um relógio. Não, ela não deu fruto. Ali estão dons que eu pus ali. Por isso que nós não somos conhecidos pelos dons. Tem mulher na igreja, quando ela é profetisa, ela quer mandar na igreja. Hoje quem prega é fulano. Tem uma igreja presbiteriana Maranata, que é dirigida por profetas e profetisas. Ninguém sabe quem prega lá. Aí levanta a profetisa e diz quem vai entregar a palavra. Nós não somos conhecidos pelos os dons. Nós somos conhecidos pelos frutos. Aqui está a laranjeira. E eu vou ali no supermercado e eu compro algumas laranjas. Quando eu chupo essa laranja doce, eu não sei onde está a árvore. Mas eu digo: onde estiver essa árvore é boa. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Quando eu cheguei aqui hoje, um rapaz foi nos cumprimentar ali no carro, com a simpatia, um sorriso. Ele foi até a orelha, largo. Isso é fruto. Quando você ajuda uma pessoa na porta da sua casa, quando você abraça as pessoas. Olha, tem igreja que a pessoa vai 6 meses e ninguém vai dar um abraço nela. Teve um camarada dentro da igreja que abriu um guarda-chuva na hora do culto.
Aí o diácono foi lá e falou: o que é isso? Ele falou: agora vocês descobriram que eu estou aqui, né? Faz uns 4 meses que eu venho nessa igreja, ninguém vem me dar um abraço, ninguém vem me cumprimentar. Então eu abri o guarda-chuva aqui, então vocês estão sabendo que eu estou aqui, não é? Pelos frutos, o abraço. Uma vez em Centenário, uma mulher que se converteu disse: pastor Newton, não foi sua mensagem que me converteu, foi uma maneira que o seu povo me tratou. Todo mundo foi me abraçar, me cumprimentar, e volta outra vez e tal. E é fruto, isso é fruto. Nós somos conhecidos pelo fruto. Eu falei isso porque ontem eu esqueci aquele detalhe. Agora presta atenção, nós estamos com a igreja lá em cima, já houve a distribuição do galardão, já houve o casamento da igreja, já houve a Santa Ceia. E aqui, quando a igreja sobe e encontra com Jesus no ar, essa palavra chama-se parousia. Aqui é a parousia de Jesus. Parousia quer dizer presença. A presença de Jesus. Ninguém vê aqui na terra. É no abrir e fechar de olhos. E o abrir e fechar de olhos são 11 milésimos de 1 segundo. Não dá tempo nem de piscar. É uma piscada. É nesse piscar de olhos que a igreja vai ser arrebatada no mundo inteiro. Agora, aqui embaixo tem a grande tribulação, que eu falei ontem, o anticristo 3 anos e meio, eu falei até 3 anos e meio, vou continuar daqui para frente, 3 anos e meio, quando ele vai fazer milagres, descer fogo do céu, olha, vai ter uma igreja só no mundo inteiro. Eu estava falando isso numa igreja, uma mulher lá atrás falou, aleluia, eu falei, não fala aleluia, irmã, porque não é aleluia, não, que essa igreja é a igreja, a igreja que é falsa, apóstata. Porque antes do anticristo chegar aqui, antes dele ser revelado, com a ausência do Espírito Santo e da igreja que é luz, vai haver apostasia. O que é apostasia? Apostasia é perder a sua salvação. É como uma porca lavada que volta ao despojo da lama. É como o cachorro que come, vomita, dá uma volta e volta para comer o vomitado. Esse é o crente que larga a igreja, que abandona a igreja. Aqui na Viraí deve ter muita gente que abandonou a igreja. Os salmos e hinos, nós cantamos assim, quantos que corriam bem e hoje longe de ti estão. Isso é apostasia, é apostatar-se da fé. Tem pastor que não largou a igreja, porque ali ele se sustenta, mas ele largou a doutrina. Não prega sobre pecado, não prega sobre a vinda de Jesus, não prega. Então, 3 anos e meio, esse anticristo, o falso profeta tomando conta da igreja universal. E o anticristo tomando conta das finanças. Vai haver uma só moeda. Eu sempre pensei que fosse um inglês melhorado, mas agora já está havendo uma moeda. Lori, como é o nome da moeda? Bitcoin. Coin é moeda, chama moeda. Coin é uma palavra americana. Bitcoin está vendendo hoje por $13 mil já. Tem gente comprando. Mas vai haver uma moeda só no mundo inteiro, uma religião só no mundo inteiro. Olha, tudo vai funcionar bem, ele é um homem de paz. Esse anticristo é bonito, vai se sobressair. E preste atenção uma coisa, será homossexual. A Bíblia diz que ele não tem prazer nas mulheres. Está escrito lá na palavra de Deus. Ele não tem prazer com as mulheres. Então, será um homem lindo. Preste atenção uma coisa. Pastor, faltam 10 minutos para meio-dia no meu. No seu faltam 10 para as 11. Posso ficar esses 10 minutos mais, sem problema? Se eu multiplicar por 2, também isso não acha ruim. Só 10 minutos. Os meus freios de mão já estão lá, dizendo que é para parar. O que eu estava falando? Sobre a vinda de Cristo, né? Essas moedas. Então vai haver uma moeda só, uma religião só,
por todo mundo até aqui. E ele vai fazer uma aliança com Israel, desde aqui. Israel fica encantado, porque bem feito que nós matamos aquele Jesus, e agora chegou o nosso Cristo. O anticristo será judeu. Hoje tem judeu em muitos lugares do mundo. O diabo vem do abismo, o anticristo vem das águas. Águas quer dizer multidões, no Apocalipse. E o falso profeta vem da terra, de Jerusalém. Alguns pensam que é de Roma, eu prefiro pensar que é Jerusalém. Mas de um lado ou de outro vem o falso profeta. E ele faz uma amizade com Israel, de tal maneira que o templo já está pronto. Hoje, quando você vai em Israel, porque os judeus têm muitas classes. Se o chapéu é redondo, é um grupo. Se o chapéu é para cima, é outro grupo. Se o chapéu é aba mais larga, é outro grupo. Mas tem um grupo mais fanático, que eles já estão com tudo preparado para fazer o culto. Para fazer o culto antigo. E o anticristo vai dizer: agora vocês podem fazer outra vez todo o sacrifício. E eles vão voltar a colocar pombinhos e matar ovelhas e fazer o trigo, fazer o pão sem fermento. E eles vão continuar fazendo tudo isso aí, os judeus. Mas quando o falso profeta faz uma estátua, manda fazer uma estátua do anticristo. Como Deus fez um boneco de barro e assoprou nas narinas do boneco e fez dele um homem, ele também vai assoprar nesse boneco e nessa estátua, e a estátua vai falar. Não sei se é um robô melhorado, não sei o que vai acontecer, mas essa estátua vai falar. Quando ele colocar essa estátua dentro do templo de Israel, em Jerusalém, os judeus vão cair. Não é esse o Cristo. O Cristo é aquele que nós matamos lá atrás. E aí, o anticristo vai colocar uma marca na testa ou no braço direito. Por que no braço direito? Porque no braço esquerdo teria problema com o coração. Então esses chips que estão aparecendo por aí, isso aí não tem problema não, esse chip aí é só para o pessoal acostumar. Já no Rio Grande do Sul já se coloca chip nos animais, já estão colocando chip na criança para ir na escola e o pai já sabe aonde está a criança e tal. Esses chips aí não tem problema. Essa vacina que apareceu aí, que um americano lá disse: não tome essa vacina, não tome essa vacina não tem nenhum problema. Essa vacina foi só e vai ser só para acostumar, porque daqui a uns tempos vem uma vacina aí para castrar homens e mulheres para não terem filhos mais. Porque como os Illuminatis falam, vai reduzir a humanidade de 7 bilhões para uns 500, e 7 bilhões para uns 500 milhões ou 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque está faltando comida. Quanto mais se inventa comida, quanto mais fome está chegando no mundo. E 1/3 da humanidade dorme com fome. Então, o anticristo, eles vão reconhecer aquilo. E quem não colocar a marca da besta, e tudo que você compra no supermercado tem o código de barra. Aquele código de barra ali é o sinal da besta. E vai colocar esse sinal. Aquelas pessoas que se converterem e não quiserem o sinal da besta, Deus vai colocar um outro selo. É o selo de Deus. E eles serão degolados. Por isso vai se converter, mas vai ter que dar a vida pela sua conversão. E vão comparecer diante de Deus. E é o versículo que está lá: quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm e quem são estes de brancos vestidos? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus
seus vestidos brancos são. Se a gente cantava isso nos corais. Presta atenção, uma coisinha bonita ali. Lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Se tem a primeira, vai ter a segunda. Quem estiver no paraíso, que morre hoje com Jesus, vai para o paraíso. Vai ressuscitar quando a igreja for arrebatada. Mas antes disso, alguém já ressuscitou. Jesus. Jesus então é a primícia dos ressurretos. Depois vem a lavoura. Vamos pôr isso aqui em termos de lavoura? Quando a safra está vindo, os primeiros frutos amadurecem primeiro. Ali no pé de laranja, às vezes tem uma laranja que amadureceu. A manga, tem umas mangas que não amadureceram todas, então essas aqui são as primícias. Aqui é a safra, o arrebatamento e a primeira ressurreição. E a safra, quando todo mundo para lá. Mas ainda tem os rabiscos. Teve uma mulher chamada Esther, e ela foi lá, e ela começou a rabuscar. Esse rebuscar, quer dizer, havia uma lei em Levítico, que quando você plantasse, não colhe tudo não, deixa cair alguma coisa para os pobres. Então, o futuro marido de Esther disse para os seus: quando vocês passarem lá, deixa um pouco lá. E Esther foi catando aquele pouquinho ali. Os primeiros frutos ali são as primícias. Aqui é a safra, mas depois da safra ainda tem alguns que ficaram ali. Esses aqui são os da grande tribulação que vão lá. São chamados amigos do noivo, porque chegaram atrasados lá no casamento. Então eles também vão. Tem uma outra palavra para rebuscar. Sei lá, mas tem. Jesus está lá em cima. O anticristo vai matar muita gente. Só de judeu vai matar 1/3 de judeus, que 1/3 não vai aceitar o sinal da besta. Os outros vão ser salvos. Não vão ser salvos pessoa por pessoa, vão ser salvos a nação de Israel. Agora a Bíblia diz: todo olho verá. Quando terminar a grande tribulação, aí Jesus desce com a igreja, montados em cavalos brancos. Presta atenção, coisa linda agora, para você entender isso. Aqui na parousia, Jesus vem para os seus. Fala comigo. Aqui na parousia, Jesus vem para os seus. Aqui na revelação, que aqui é o Apocalipse. Aqui na revelação, fala comigo. Aqui na revelação, Jesus vem com os céus. Lá é para os céus. Aqui é com os céus. E ele desce para a grande batalha do Armagedon. Megido, subiu lá em cima, lá onde está a estátua de Elias, né? A gente sobe lá e vê o vale de Megido do Armagedon. Um homem da França, Napoleão Bonaparte, quando esteve ali, ele disse: não existe um lugar melhor para fazer uma guerra do que esse lugar aqui. Ali vai ser a gema da guerra mundial. A gema, uma guerra que não vai ser guerra, porque ninguém vai usar nada das grandes potências que eles têm, nem o coreano lá que está querendo acabar com o mundo, nada das potências, porque as bombas que tem hoje, e as bombas de Hiroshima é fichinha. As bombas hoje são bombas muito mais fortes do que aquela. Aquela bomba era o tamanho de uma laranja. As bombas de hoje são muito mais fortes. Mas a Bíblia diz que quando Jesus descer com a espada da sua boca, ele vai
liquidar o falso profeta e o anticristo.